Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você é aposentado, pensionista, tá cansado de receber pouco? Tua aposentadoria, a tua pensão tá num valor que você acha injusto, não tá dando conta para pagar as tuas contas, dando conta para pagar as tuas contas, exatamente isso. Final do mês, chega no final do mês, sempre aquele atropelo, tá faltando um monte de coisa, você não consegue pagar as contas, não consegue fazer as suas compras por conta do valor da sua aposentadoria, aí se enche de empréstimo, um empréstimo consignado aqui, é outro ali, enfim. Veja só, essa notícia é muito importante mesmo, como você pode pedir a revisão do seu benefício, como você pode aumentar a revisão do seu benefício. Eu vou soltar aqui a matéria e nós vamos estar comentando a respeito dela, tá? Segura aí, vai lá. E algumas formas de aumentar o valor da aposentadoria incluem as revisões previdenciárias, que consistem em solicitar a reavaliação de um benefício já concedido. A repórter Catarina Gonzaga conversou com um especialista sobre o tema e traz as informações. Olá para você e para quem está nos assistindo, um tema que interessa muita gente tem dúvida também sobre a aposentadoria. Para tirar essas dúvidas, eu vou conversar agora com a advogada previdenciária, a Laís Ruas. Seja bem-vinda, Laís. Para começar o nosso bate-papo, então, é possível pedir a revisão da vida toda? Obrigada, Catarina. A revisão da vida toda teve muitos altos e baixos. Porém, agora o STF, recentemente, em julgado das EDIs, com tema ligado à revisão da vida toda, entendeu que o segurado ele não pode escolher uma regra de cálculo melhor. Ele deve seguir a regra prevista na Lei 9876 de 99. Então, diante desse entendimento, percebe-se que a revisão da vida toda foi jogada por terra. Portanto, aqui no escritório, nós não indicamos mais esta revisão e esta tese. Quais outras revisões? Deixa aqui, então, frisar algo bem importante, que é a questão da revisão da vida toda. Você pode estar acompanhando aí no YouTube vários vídeos falando sobre revisão da vida toda, uma matéria até sensacionalista para dar a entender que ainda existe possibilidade, mas a verdade é o seguinte, e aqui nós trazemos sempre um conteúdo baseado na verdade, tá? Que é o seguinte, a revisão da vida toda teve um julgamento, teve uma decisão, porém, hoje ela não vale a pena, ela não produz nenhum resultado efetivo, nenhum bom resultado para o aposentado. Então, se você estava esperando a questão da revisão da vida toda, esquece, porque ela não vingou, ela não vai para frente realmente, tá? Então, indo bem direto aqui a esse ponto, conforme aqui até a profissional havia informado, mas, veja só, existem outras possibilidades e é por isso que nós trazemos esse vídeo, tá? Vamos dar sequência aqui. Mas ele pode pedir? E quando pedir, doutora? Nós temos a revisão do cálculo de benefício, quando o segurado ele verifica que o benefício dele está bem abaixo daquele que era previsto, ele pode pedir essa revisão de cálculo. Nós temos também a revisão das atividades especiais, quando aquelas pessoas trabalham em atividades insalubres e essa atividade ela não foi considerada no momento da aposentadoria. Segurar aqui, quero explicar essas duas revisões, quero trazer detalhes aqui. Deixa eu tirar essa propaganda aqui do lado, calma aí. Ficou bonito agora. Ó, deixa eu explicar para vocês, colocar o microfone mais perto. Essas duas revisões. Primeiro, revisão do cálculo, revisão do PBC, não é BPC, PBC, período básico de cálculo. Como é que é essa revisão? Gente, existe sim a possibilidade do INSS errar nos cálculos. Embora os cálculos são feitos de uma forma automática, mas existem erros. Por exemplo, existem valores que foram lançados errados. Você pode ter, um exemplo, trabalhado numa empresa, que a empresa, na sua carteira de trabalho, estava um valor e a empresa recolhia outro. Ou ainda, como eu já vi isso na prática, a falta da informação de uma certa contribuição, um certo salário, estava lá, ficou em branco, sei lá, um ano e meio, ficou em branco lá. O INSS acabou considerando um salário mínimo. Por quê? Porque não havia essa informação. Isso são tudo erro. Tudo isso aí são erros que acontecem, que podem acontecer. E aí, o que você tem que fazer? Você entra com um procedimento junto ao INSS e apresenta o cálculo de uma forma correta. Primeiro, não é só entrar. Você tem que fazer uma avaliação para ver se os seus cálculos estão corretos ou não. Então, você tem até 10 anos para poder fazer essa revisão. Outro fator importante, você tem até 10 anos. E aí, é feita essa análise, pega o seu processo administrativo, analisado, as suas contribuições e analisado o seu cálculo de benefício, pensão, aposentadoria, auxílio-doença, assim por diante. Só não vale para a BPC Loas e a aposentadoria rural, que sempre será do salário mínimo, então não tem alteração. Não adianta fazer revisão nesses dois tipos de benefício, que é aposentadoria rural e BPC, tá? E aí é feita essa análise, constatando a possibilidade de o quê? De fazer o conserto, arrumar esses valores
via administrativa, direto no INSS. Se o INSS mantiver o erro, aí em via judicial, na justiça. Essa outra revisão que ela comentou, que é atividade especial, isso aqui é muito importante, porque tem muita gente que se enquadra e nem imagina, nem sabe. O que é isso? Existem profissões, atividades que a pessoa trabalhou, e ela trabalhou exposta a algum risco à sua saúde, à sua integridade física, à sua própria vida. Vamos colocar um exemplo: eletricidade, ruído muito alto, irradiação, vamos lá, veneno, vírus, fungos, bactérias, temperaturas muito altas, temperaturas muito baixas. Enfim, essas condições, que são condições que afetam a saúde do trabalhador, essas atividades são consideradas pela Previdência Social como atividades especiais. Por ser especial, você pode transformar ela numa atividade comum. E com isso você pode ter um acréscimo. Na média, mais ou menos, se for homem, um acréscimo de 40%. E se for mulher, um acréscimo de 20%. Então você pode incluir isso no seu tempo de contribuição. E uma vez que você incluir isso no seu tempo de contribuição, vai aumentar esse tempo. E com isso, dependendo da modalidade da sua aposentadoria, também aumenta o valor da sua aposentadoria. Por quê? Porque uma grande parte das modalidades de aposentadoria, a questão do cálculo leva em consideração também a quantidade de tempo. Ou seja, quanto mais tempo a pessoa tem de trabalho, maior é o valor do benefício dela. Então, em resumo, é isso. E aí, o que acontece? Acontece muito. A pessoa, lá no passado, ela trabalhou, sei lá, 10 anos, uns 10 anos, como enfermeiro, ou trabalhou 10 anos manipulando veneno, produtos químicos. Aí saiu, trabalhou em outras áreas, trabalhou no escritório, enfim, então, em outras atividades. E vai entrar com aposentadoria e aposentou. E aí, essa pessoa se aposentou, vamos imaginar que aposentou por tempo de contribuição. Foi um homem que aposentou por tempo de contribuição com 35 anos. E aí vai receber lá o valor de R$ 2.500. E esses 10 anos que ele trabalhou exposto a esse agente físico, químico, enfim, veneno e tal, ele vai poder transformar esse período em especial em comum. E aí ele vai ter um acréscimo de 4 anos. Então, no final das contas, o tempo de contribuição dele, ao invés de ser 35, vai ser 36, 37, 38, 39 anos. E isso vai fazer com que aumente, por exemplo, o coeficiente, se tiver incidência do fator previdenciário, e vai repercutir no valor do benefício, ok? Tem dúvida? Tem dúvida? Presta atenção, se tem dúvida, não deixe essa dúvida contigo. Coloca aqui nos comentários as suas dúvidas que nós vamos estar respondendo. E quer um atendimento mais aprofundado a respeito dessa revisão, essas duas que nós comentamos, nós também estamos deixando aqui embaixo o nosso canal de atendimento. É só clicar lá, a nossa equipe com muito carinho, muita dedicação vai estar conversando contigo. Calma lá, que tem mais, tá? Vamos lá, vamos dar prosseguimento aqui à matéria. Nós temos também a revisão das atividades concomitantes, quando as pessoas possuem 2 ou 3 ou mais empregos. Esses salários serão somados e daí irá aumentar o seu cálculo de benefício. Nós temos também a revisão de auxílio-acidente, né? Os segurados, eles recebem esse auxílio-acidente durante todo o decorrer da sua vida laboral e esse cálculo não é considerado no momento da aposentadoria. Vamos lá, explicar mais essas duas aí, tá? Porque aqui a ideia, vou tirar a propaganda aqui, a ideia é o seguinte: a ideia do nosso canal é trazer uma linguagem bem simples, uma linguagem direta e que realmente você que está aí, você possa aprender. Então aqui a ideia não é complicar, é descomplicar. Essas duas revisões, a do período concomitante, que trem é esse? Vamos lá explicar. Você, geralmente, quem é professor, que trabalha na área de saúde, ou enfim, você que tinha 2 empregos, ou tinha uma empresa e também trabalhava com registrado CLT, você tinha esses 2 no mesmo período. Então, você teve 2 recolhimentos. Um recolhimento por um emprego, outro recolhimento por outro emprego. Ou um recolhimento por uma empresa e recolhimento por um emprego. O que acontece? Acontece o seguinte, que até um tempo atrás não eram somadas essas 2 contribuições. Então, para você entender melhor, no emprego você ganhava R$ 2.000 e no outro R$ 1.000. E aí você recolhia o INSS sobre R$ 1.000 e o INSS sobre R$ 2.000. Até pouco tempo atrás, como é que funcionava esse cálculo? Era considerado apenas um período. Né? É um cálculo bem confuso, um cálculo bem injusto, por isso que houve a mudança. Então, era feito, era considerado apenas um período, e o outro período não era considerado o tempo todo, o salário todo, toda a remuneração. Era considerado apenas uma fração, apenas um pequeno percentual. Então, essa pessoa, lá atrás, ela não iria considerar ali os R$ 3.000. Seria lá
R$ 2.100, R$ 2.200. Então, havia uma queda muito grande. Hoje não. Hoje quem trabalha em 2 períodos é somado esses 2 períodos. Mas tem pessoas que aposentou e não fez essa revisão. Então, essa revisão é destinada para quem trabalhou em 2 empregos ao mesmo tempo. Então, se você trabalhou em 2 empregos ao mesmo tempo, você tem uma grande possibilidade de aumentar o valor da sua aposentadoria. Corra, que você tem 10 anos para poder estar fazendo essa revisão, tá certo? A outra revisão é do auxílio acidente, que é incorporar esse auxílio acidente no cálculo da sua aposentadoria. Vamos dar sequência aqui? Então, são várias regras aí, né? E qual que é o prazo para fazer esse pedido? O prazo é decadencial e é de 10 anos e ele inicia um mês, né, no primeiro dia do mês subsequente após o recebimento do primeiro benefício. E como fazer essa solicitação, né? Imagina que muita gente está assistindo e está com essa dúvida agora. Como fazer essa solicitação então, doutora? Essa solicitação, Catarina, ela pode ser feita na via administrativa, pelo meu INSS, pelo aplicativo ou pelo site. Eu indico aqui que os segurados, eles, né, para que eles façam um cálculo, uma planilha, para ver se realmente vale a pena entrar com essa revisão. E também, se não se sentir seguros, né, diante... Deixa eu dar uma interrompida aqui, que eu tenho uma dica no final muito importante para quem quer fazer sua revisão. Na verdade, não é nenhuma dica, é um alerta para que, no ditado popular, o tiro não saia pela culatra, tá? Fica aí que eu vou te passar logo, logo essa dica importante. Né, desse requerimento, procure um profissional qualificado da área para que ele possa orientar e cuidar de todo esse trâmite. Então, é preciso fazer uma avaliação, né? Normalmente é seguro, geralmente quando a pessoa faz o pedido, ela consegue a revisão? Em muitos casos, quando o beneficiário, né, quando o segurado, ele faz esse pedido sozinho, ele pode até ter uma redução. Então, é sempre indicado procurar um profissional para poder fazer esse cálculo anteriormente, para que ele possa se sentir seguro e satisfeito com um efeito positivo no seu salário de benefício. Tá certo, muito obrigada por conversar conosco e ficam aí essas orientações também, né, para aqueles aposentados, segurados do INSS. Perfeito, então vamos dar sequência aqui. Ó, como eu falei, 10 anos, você tem 10 anos. Vamos colocar um exemplo para você aprender bem direitinho. Você se aposentou em 1º de novembro de 2015. Vamos simplificar, 15 de novembro de 2015. Então, você vai ter até novembro, dezembro, 1º de dezembro de 2025. Então, estaria dentro do prazo ainda, tá? Então, são 10 anos a partir do primeiro mês depois que você se aposentou. Então, fica atento. 10 anos, pensa 10 anos. Então, corra atrás, você está chegando perto dos 10 anos ali, porque depois, mesmo que você tenha direito, você não consegue, certo? Agora, o alerta que eu faço para vocês. A questão de aumentar a aposentadoria, ela é algo real, tá? Não é um negócio que a gente está tirando da cabeça, será que é possível? Não, é algo que realmente é real. Existem as leis, existem os entendimentos da justiça e é possível. Quanto que aumenta? Depende muito de cada caso. Mas eu já vi situações de duplicar, até mesmo aumentar 150%, por conta de períodos que não foram incluídos, uma série de questões. Então, vale muito a pena. O que você tem que tomar cuidado, e aí é um alerta que eu deixo, é o seguinte. Não entra, feito um doido. Ah, eu vi esse vídeo aqui, eu vi o David comentando sobre esse vídeo, então já vou entrar. Não faça isso. Faça uma análise antes, tá? Se você não tem o conhecimento suficiente, o que você vai fazer? Procure um advogado de sua confiança. Procure aquele advogado que você confie, que você vai poder passar todas as suas informações, enfim. E aí ele vai fazer o cálculo, ele vai fazer as análises, qual que é o enquadramento, o que vai ser feito. Às vezes você vai pagar uma taxinha para o advogado para poder fazer isso aí. Só que ele vai te dar uma análise completa e vai falar assim, olha fulano, você se enquadra nisso aqui, você se enquadra naquilo ali. E fora, detalhe, fora isso que ela falou, existem outras revisões também. É possível ingressar com pedido para averbar tempo rural, averbar tempo que foi trabalhado em estado, município e assim por diante. Entre outras revisões que também são possíveis de serem realizadas. Inclusive recolhimento de INSS atrasado e assim por diante. Tem várias situações que realmente vale a pena, principalmente pelo fato de que você pode dobrar o valor da sua aposentadoria. Mas mesmo que não dobre, que aumente R$100, é R$100 que são seus, que se você não correr atrás, vai ficar para o governo. Você quer ficar para o governo? Quer deixar para o governo? Não, você precisa reivindicar o que é seu. Então, essa análise que você tem que fazer com esses cálculos é importante por quê? Porque pode acontecer, como a profissional falou aqui, o efeito inverso.
ao invés de aumentar, diminuir o valor da aposentadoria. Aí tá feito a lambança, né? Por quê? Porque você vai naquela, você já tá achando baixo a sua aposentadoria. Aí vai sem critério, sem cuidado e entra com o pedido, ou pega um profissional qualquer que não sabe fazer, não sabe como é que tem que ser feito, tudo, e entra com o pedido. E aí o que acontece? Ao invés de aumentar, acaba diminuindo. Enfim. Mas assim, quando é feito da forma correta, aí é sem risco. Por quê? Porque é analisado tudo antes de entrar. Principalmente assim, a questão de cálculo. Quando é feito a revisão, tem que analisar cálculos, coisa, você vê um erro, tudo mais. O advogado profissional da área, ele vai dar um resultado para você e falar assim, olha, dá para fazer a revisão? Dá, mas não compensa. Por quê? Porque vai reduzir. Porque a revisão não é apenas para aumentar, ela acaba reduzindo. E aí o INSS ainda cobra você dos últimos 5 anos. Aí você tem uma dívida lá de 20 mil reais. Você não quer isso, tá? Então, procure um advogado de sua confiança e não perca tempo, tá? Não perca tempo, corra atrás do que é seu. E para você que ficou até aqui, com base nesse tema que nós trazemos, eu quero apresentar um vídeo também que nós preparamos com muito carinho e eu quero que você assista, porque é como se fosse uma complementar o que nós estamos falando aqui, tá? Que é a respeito do planejamento previdenciário, mas que também pode servir como um planejamento revisional, que nós trazemos dicas valiosas de como dar segmento, o que você pode fazer para poder acessar o vídeo bem tranquilo, ó. É só clicar aqui, ó, aqui do lado, tá vendo? Aqui do lado, clicou aqui do lado, você vai ser direcionado para o vídeo. Gente, um forte abraço e Deus abençoe a todos.